Viva Voz, com Vera Magalhães. São 6h05. O Viva Voz está no ar, trazendo muita informação, muita análise, bastante bastidores. Mas por aqui não tem guloseimas, Carolina Moran. Tô com inveja. Minha amiga, sabe jiboia quando come muito e fica... Eu tô assim, tô igual uma jiboia. Eu já comi tanto. Eu tô rola aqui antes de abrir tá pro público. Difícil, mas eu tô tentando acompanhar tudo que já passou por Antes aí. de abrir para o público, rola uma boca livre aqui. Eu tive pouco tempo, mas fui estratégica. Comi muita coisa boa. Agora estou aqui só respirando fundo. Boa noite para você. Pois é, vamos esperar a SP Gastronomia, que é em novembro, para essa revanche, né? Mas aí os humilhados serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Mas já a revanche política, né, não é tão saborosa assim, mas está rolando. Pegando fogo. Tá pegando fogo. A gente informou mais cedo no Viva Voz primeira edição, no CBN Brasil, que a Câmara e o Senado e mais alguns partidos políticos tinham decidido ir ao Supremo contra as liminares do ministro Flávio Dino. E tinha uma pegadinha, né, nesse pedido, porque eles queriam que o ministro Barroso cassasse a liminar do Dino antes de abrir para o plenário virtual, o que acontece hoje, à meia-noite de hoje para amanhã. E agora eles já impetraram esse recurso. Quem tem as informações para a gente é a Samantha Klein, que está lá em Brasília. Boa noite, Samantha. O bicho está pegando aí, né? Tá pegando sim, Vera. E olha, depois que você trouxe essa informação em primeira mão a respeito de ingressar ainda hoje, e a ideia era entregar não presencialmente, mas diretamente ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Agora a Câmara e o Senado confirmam que tanto as mesas diretoras quanto presidentes de vários partidos ingressaram no Supremo com um recurso conjunto pedindo a suspensão da liminar proferida pelo ministro Flávio Dino quanto à execução das emendas parlamentares impositivas. Essa ação questiona a legalidade e a constitucionalidade dos atos democráticos do ministro Flávio Dino, que suspenderam a liberação de emendas parlamentares à lei orçamentária anual. Deputados e senadores argumentam que as decisões monocráticas de Dino ultrapassam o debate em torno da transparência. E além das presidências da Câmara e Senado, assinam essa ação o PL, o MDB, União Brasil, o PP, PSD, PSB, Republicanos, Solidariedade, PSDB e PDT, ou seja, boa parte de partidos aí da base do governo. Os parlamentares ainda questionam a legitimidade da ABRAGE, que é a Associação de Jornalismo Investigativo, em ingressar com essa ação tentando barrar a liberação das emendas. Vale lembrar que ontem, nessa decisão adicional de Dino, ele suspendeu todas as emendas impositivas ao orçamento, ou seja, aquelas em que o governo é obrigado a fazer execução, isso até que o Congresso crie regras para a execução das emendas, observando a transparência, a rastreabilidade e também a eficiência. E no meio dessa briga toda entre Congresso e Supremo, o presidente Lula defendeu uma negociação e um acordo razoável para a liberação desse dinheiro. Em uma entrevista à Rádio T do Paraná, Lula afirmou que o Congresso sequestrou o orçamento e que, por vezes, tem que tirar dinheiro de alguma área para executar emendas. Vamos ver se a gente tem essa sonora aí para rodar. Bom, em seguidinha a gente traz a sonora. Após a retaliação do Congresso, após essa decisão do ministro Flávio Dino, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, antecipou, então,
para amanhã, ou seja, a partir da meia-noite, o julgamento virtual do Supremo sobre as emendas impositivas. O que a gente tem aqui? O julgamento que deveria referendar as decisões de Flávio Dino estava previsto somente para o final do mês e foi antecipado por conta da repercussão toda no Congresso Nacional. E numa reação imediata, o presidente da Câmara, Arthur Lira, barrou a votação dos destaques da segunda parte da regulamentação da reforma tributária, e a Comissão Mista de Orçamento rejeitou ontem à noite uma medida provisória que também era de interesse do governo, destinando 1 bilhão e 300 milhões de reais para diversos órgãos do Poder Judiciário. E o governo, por sua vez, é claro, está preocupado, porque se não houver uma ação, além do orçamento que segue parado na CMO, ou seja, não foi votado ainda, outros projetos podem acabar ficando travados. E a validação da decisão do ministro Flávio Dino pelo plenário do Supremo pode ainda tentar tirar qualquer discussão sobre a digital do Palácio do Planalto sobre essa decisão. Então, o julgamento que vai acontecer amanhã é bastante importante. Vera e Carol, não sei se a gente pode rodar a manifestação de Lula ou estamos sem tempo? Pode passar. Vamos lá. Não existe nenhuma amostra em nenhum país do mundo em que o Congresso Nacional tenha sequestrado parte do orçamento para ele em detrimento do Poder Executivo, que é quem tem a obrigação de governar. Eu acho que é plenamente possível estabelecer uma negociação com o Congresso Nacional e fazer com que haja um acordo que seja razoável. Eu não sou contra o deputado ter uma emenda. A verdade é o seguinte, é que é muito dinheiro em que não tem critério no orçamento planejado. Na medida que eu sou obrigado a tirar dinheiro de uma área para poder pagar uma emenda, começa a dificultar. O governo precisa governar. O governo não precisa só sobreviver, o governo precisa governar. Vera e Carol, e nos bastidores os parlamentares estão aí há dias costurando um acordo em torno de uma proposta do próprio Congresso, ou seja, para ter justamente serem protagonistas nessa discussão. Mas é claro que, antes de tudo, acompanha-se essa decisão em relação à ação e também ao julgamento pelo plenário virtual quanto às decisões do ministro Flávio Dino. Com vocês. Obrigada, Samanta, pelas suas informações. Alguns bastidores são importantes aí nessa questão. O PT não assina o recurso no Supremo e eles estavam pretendendo que assinasse. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tinha dito que o PT assinaria também. Então, se o PT ficou fora do recurso contra o Dino, isso é mais uma evidência de que o Planalto está tabelando com o Supremo a esse respeito. Outra coisa, gente, as emendas, essas que o Dino gongou agora, são emendas impositivas. As emendas de comissão não têm rastreabilidade, a gente já discutiu isso aqui. As emendas PIX, a mesma coisa. As emendas impositivas, não. Elas têm lá o nome do deputado, elas vão para a base do deputado, elas têm um limite e elas foram aprovadas por PEC, como a gente falou aqui ontem. Então, essa fala do Lula, de que a gente tem que ver um limite e fazer um acordo e ver um valor para isso, está mostrando que ele quer restringir o valor. Mas isso não é papel do Supremo Tribunal Federal, porque foi aprovado por proposta de emenda à Constituição. Lula, deveria ter chegado para os presidentes da Câmara e do Senado e falado: olha, isso está excessivo, vamos recuar um pouco aqui, vamos retroceder um pouco aqui. Como ele não tem maioria para fazer isso no Congresso, está usando o Supremo para fazer. Como já foi no caso da desoneração, foi a mesmíssima coisa. Cristiano Zanin deu uma liminar, suspendendo, e depois eles foram fazer um acordo com o Congresso. Isso chama-se chantagear o Congresso. O Lula pôs todas as digitais ali de que era uma tabelinha entre o Supremo e o Planalto de novo, né, Carol? Essa fala dele vai bem nessa linha, né, Vera? Porque ele diz que é preciso negociar, mas negocia agora com a faca no pescoço, né? Exatamente como aconteceu no caso da desoneração, em que já tem uma decisão liminar. A gente tem falado muito sobre isso, né, Vera? É claro que tem um inchaço de emendas, tem uma farra das emendas mesmo. Essa história de emenda PIX, emenda de bancada, emenda de comissão, existe um desequilíbrio, né?
Se a gente pega o total do orçamento de ministérios e orçamentos de emendas, é algo que tem que ser rediscutido, mas não dá para demonizar todas as emendas, inclusive emendas individuais, em que tem a lei digital do parlamentar, né? Exato. Já era de se esperar uma reação desse porte do Congresso, né, Vera? A gente falava sobre isso ontem. Já era de se esperar e está só começando. Eles foram ali, queriam que o Barroso cassasse a liminar do Dino, porque isso já aconteceu em outras ocasiões com outros presidentes do Supremo. Acontece que não é a mesma coisa. Agora, o Supremo está muito mais coeso, muito mais fechado, e eles estão ali num momento de defensiva em razão do caso do ministro Alexandre de Moraes. Então, é impossível que, tendo um julgamento que abre à meia-noite, de hoje para amanhã, no plenário virtual, o Barroso vai lá e fala, não, eu vou caçar a liminar aqui. Não vai acontecer. Então, era só para marcar posição e para eles dizerem, olha, tá vendo como eles estão fechados? Tá vendo como eles estão agindo contra nós? Então, é mais uma arma dessa guerra. E isso aí vai ter novos desdobramentos. Para o governo não é bom. Não é bom quando tem rinha entre os poderes. O melhor é quando os poderes agem dentro do seu quadrado, dentro das suas atribuições. Vamos continuar analisando aqui o que o Congresso tem votado nas últimas horas, porque o esforço concentrado está cheio de votações e ontem aconteceu uma importante no Senado. Quem traz as informações para a gente é a Milena Teixeira. Boa noite, Milena. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Boa noite para os nossos ouvintes. Pois é, Vera, a votação é importante. O Senado aprovou nesta quinta-feira, em 2 turnos, a PEC da anistia, que livra os partidos de multas aplicadas por descumprirem cotas. Na prática, esse texto anula toda a multa aplicada aos partidos e livra as legendas de ter o fundo partidário eleitoral suspenso por irregularidades na prestação de contas feitas antes da PEC. Com a proposta, por exemplo, Vera, a ONG Transparência Partidária calcula aí um impacto de 23 bilhões de reais. Para a gente entender um pouco dessa votação, a PEC se vota em 2 turnos, né? E no primeiro turno dessa votação foram 51 votos a favor e 15 contrários. Já na segunda rodada, 54 senadores disseram sim e 16 senadores disseram não. Por se tratar de uma PEC, eram necessários aí 49 votos em cada turno, votos favoráveis no caso. O governo Lula, por meio ali do líder Jacques Wagner, liberou os senadores aliados ao Planalto para que eles votassem como quisessem. Ele usou aí o argumento de que esse se trata de um tema partidário. Apenas o Partido Novo orientou a bancada aí pela rejeição da proposta. Para a gente ter ideia, a partidos do PL, senadores do PL ao PL votaram a favor dessa PEC. Do PT, por exemplo, apenas um senador votou contra, o senador Paulo Paim, 6 senadores votaram a favor e 2 se ausentaram. Já no PL, apenas 3 senadores votaram contra e outros 11 senadores votaram a favor. Então, a gente tem aí partidos do governo, né, o próprio PT votando a favor dessa PEC e desde também partidos aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, partidos da oposição votando, senadores da oposição votando a favor dessa medida. Para a gente ter uma ideia também, velho, esse texto garante que os partidos tenham imunidade tributária, ou seja, que eles fiquem isentos de pagar impostos. Com isso, as sanções já aplicadas seriam canceladas e os partidos sairiam dos cadastros de dívida e inadimplência. A PEC também estabelece que as legendas ficam obrigadas a destinar 30% dos fundos eleitorais para candidaturas pretas e pardas, o que já valeria aí a partir das eleições municipais deste ano. No entanto, há uma brecha para que os partidos apliquem os recursos na região que preferirem ou apenas a um candidato. Outro benefício é a criação aí de uma espécie de refis para regularizar os débitos. As legendas seriam aí, então, 5 anos para parcelar essa dívida com isenção de juros e multas acumuladas. Esse texto foi aprovado às pressas pelos parlamentares. Como se trata de uma PEC, essa PEC vai seguir para promulgação pelo Congresso Nacional. E já foi aprovada, a gente lembra, em julho pela Câmara dos Deputados. Então, a gente tem, Vera, a votação às pressas aí da PEC da anistia, que livra os partidos de multas aplicadas por descumprirem cotas. Hoje, os senadores se reuniram para aprovar às pressas essa PEC. Ontem, eles já haviam aprovado no CCJ e a gente lembra, essa proposta foi aprovada pela Câmara em julho deste ano. Vera. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Uma vergonha. Ela faz letra morta de tudo que se criou nos últimos anos em termos de franquear a candidaturas que são minorizadas dentro dos partidos o mesmo acesso
que as candidaturas de homens, né, geralmente caciques, homens brancos, têm. Portanto, havia cotas para mulheres e para candidaturas de pessoas negras e pardas, porque, assim, é uma maneira de você aumentar as chances a competitividade dessas candidaturas e, com isso, aumentar a representatividade dessas pessoas nos cargos eletivos. Não só eles retiram a punição para o não cumprimento nas eleições anteriores, como praticamente extinguem a obrigatoriedade dessas candidaturas receberem recursos daqui para frente. Então, é uma anistia vergonhosa que aconteceu com o apoio de todos os partidos, da esquerda à direita. Esse é o momento em que lulistas e bolsonaristas dão as mãos numa nice ali, numa tranquilidade, não tem diferença nenhuma, esquecem todas as diferenças por algum tempo. E é sempre aquela coisa, né? O Pacheco tenta posar de senhor democracia, como ele é chamado na Câmara. Não temos pressa com essa matéria e tal. E aí, pá, no meio do negócio, aprova, porque está chegando aí a eleição. Tem uma satisfação também para dar para as bases, né, Carol? Legaliza vale tudo, né, Vera? Criam a regra, não cumprem a regra e depois é tudo anistiado, ninguém paga multa, ninguém é punido e beleza, vida que segue, né? Faz letra morta de qualquer regramento, lamentável. A gente não pode esquecer que esse recurso que financia as campanhas hoje é muito em razão também de uma maneira que o Supremo Tribunal Federal encontrou para dar uma resposta ao mensalão e a outros escândalos. É dinheiro público, né? E é um dinheiro público que vai aumentando aí exponencialmente a cada eleição. A gente tem nessa eleição agora um gasto muito maior do que na última eleição municipal, que foi a de 2020, que aconteceu no auge da pandemia. Um gasto equivalente a uma eleição presidencial, sendo que os deslocamentos no município são bem menores. Mas tem muito candidato a vereador. Só que a candidatura a vereador, ela se dá ali no distrito, no bairro, nas cidades que muitas vezes são municípios pequenos. Não tem comparação possível com candidaturas a presidente, que muitas vezes o candidato tem de rodar o país inteiro, tem de se deslocar, tem de ir de norte a sul com voos que são cada vez mais caros, etc. E que tem um gasto com marketing e com meios de comunicação que normalmente as campanhas municipais não têm, ou têm em uma proporção bem menor. Então, esse dinheiro já aumentou muito e os partidos estão fazendo com essa anistia, fechando os canais de prestação de contas e de controle por parte da sociedade e da justiça eleitoral do que é feito com esse que é um dinheiro público. Então, essa é uma questão que ficou mal parada, a meu ver, porque você proibiu o financiamento por parte de empresas, mas abriu um financiamento público que não tem limite e que vai aumentando a cada ano, e isso gera aí uma série de distorções que se tentou corrigir estabelecendo acesso igual a esses recursos para várias candidaturas, mas que eles também estão dando estão encontrando uma forma de burlar. Então, é recurso indo a rodo para dirigentes partidários que se perpetuam, nunca tem sucessão nesses partidos, não tem nenhum tipo de escolha democrática desses dirigentes, são verdadeiros caciques que são donos de cartórios e com uma dinheirama cada vez maior para administrar da maneira que quiserem, e se não conseguirem administrar, o Congresso vai lá e vota uma outra anistia em seguida. Então, vergonhoso, vexaminoso, e aquele tipo de crime que conta com a participação de todos, ecumênico, da esquerda à direita, Câmara, Senado, ninguém diverge e vai todo mundo para cima e não quer nem saber, Carol. É isso. Dá tempo da gente ir para o nosso próximo assunto ou vamos para o break? Vamos falar rapidinho, porque ainda é desdobramento daquele caso do ministro Alexandre de Moraes, e o Muniz está aqui do meu lado já, Guilherme Muniz, antecipando sua chegada. E a ministra Carmen Lúcia, uma das que ainda não tinham saído em defesa do ministro, o fez hoje. É isso, Muniz? Hoje fez isso, sim, Vera. Boa noite para você, para a Carol. A ministra Carmen Lúcia, presidente, do Tribunal Superior Eleitoral, ela aproveitou o início da sessão dessa quinta-feira, sessão da Corte, para defender a conduta do ex-presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e destacar também o papel da Corte na lisura do processo eleitoral aqui do país. Na fala dela, ela destacou que os ministros podem, eventualmente, acumular a função de presidente do TSE e presidir inquéritos relacionados no STF, como acontece com Moraes. E Carmen Lúcia ela afirmou que Alexandre de Moraes foi um grande ex-presidente do TSE,
mas também pontuou que todos os atos da presidência da Corte devem ser formais. Notícias que têm sido veiculadas a respeito do ex-presidente desta casa, ministro Alexandre de Moraes, um grande ex-presidente que cumpriu um enorme papel, como é de conhecimento geral do país, nas eleições de 2022. O Tribunal Superior Eleitoral tem um único objetivo de garantir a lisura, a transparência e a segurança do processo eleitoral. Nós nos comprometemos com isso permanentemente, assim tem sido feito, e aqui todas as condutas, inclusive dos presidentes, devem ser formais para serem seguras e para garantir a liberdade do eleitor no exercício do seu direito-dever constitucional de votar. Ela destacou que o fato de um mesmo ministro atuar no STF e presidir o TSE representa apenas o cumprimento da Constituição. E lembrando, esse gesto dela acontece, como você disse, dias depois das revelações do jornal Folha de São Paulo de que integrantes ali do TSE e do STF se comunicavam de forma extraoficial para solicitar documentos que depois embasariam algumas decisões de Moraes, seriam pedidos inclusive do próprio ministro, e essa manifestação também veio um dia depois de o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e outros ministros da Corte virem a público e defenderem as condutas de Moraes. Vera. É isso, tá blindado o Alexandre de Moraes dentro da corte. A Carmen Lúcia, que normalmente não é de fazer rapapé para os colegas, dessa vez saiu em defesa dele também. A gente vai para o nosso intervalo, depois Repórter CBN, voltamos já com a Renata Agostini. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Olá, boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Renata, a gente está vendo aí esse quiprocó entre legislativo e judiciário por conta das emendas parlamentares. Essa meia-noite agora, de hoje para amanhã, abre o julgamento no plenário virtual e as duas mesas das duas casas ainda tentaram um recurso para que o ministro Barroso sustasse as liminares do ministro Flávio Dino, que não deverá acontecer. Como é que isso está sendo visto dentro do governo e mais especialmente na equipe econômica, Renata? Pois está sendo vista na equipe econômica pelo ministro Fernando Haddad, pelo seu time, com uma enorme preocupação, por alguns motivos. Ainda que esse seja um movimento capitaneado pelo ministro Flávio Dino, portanto, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, e uma decisão que será analisada, eventualmente referendada por ministros do Supremo, e que mire o uso das emendas pelo Congresso. Portanto, esse seria um conflito, em potencial entre judiciário e legislativo. Existem dois fatores que transformam essa história num grande drama para a equipe econômica. A primeira é que não tem quase... Acho que eu vou avançar até um pouco o sinal aqui. Acho que não tem ninguém hoje no Congresso Nacional que acredite que não há ali nenhuma digital do governo nesse movimento do Flávio Dino. Todas as conversas que nós temos com os parlamentares nos bastidores, eles falam sobre isso, sobre uma incredulidade de não haver ali algum tipo de conexão. E nas conversas também de bastidores com integrantes do governo, eles dizem que apesar de o discurso público ser no sentido de que isso não é uma briga nossa, olha, isso é uma questão do Supremo, eles reconhecem que as últimas declarações de Lula e o fato de ter sido Flávio Dino a puxar essa fila tornam essa associação bastante clara. Diante disso, para a equipe econômica, isso vira um problema porque eles já receberam recados de Arthur Lira e o ministro Fernando Haddad esteve com ele, o seu número 2, Dario Durigan e Lira, numa conversa, e já receberam a indicação de que a vida vai ficar dificílima
caso não haja ali um desfecho positivo, que aos olhos, né, dos deputados e da Câmara, dos deputados da presidência da Câmara, para essa questão das emendas. Aí a gente pode até debater se o que eles entendem como desfecho positivo é o desfecho positivo para a sociedade como um todo, e o desfecho é de fato legal. Mas o fato é que eles estão extremamente incomodados, e já deram indicações de que vai ter retaliação. A gente já está vendo eles arquitetando ali respostas. Mas por que eu trouxe aqui a perspectiva da equipe econômica? Porque uma coisa, ali do ponto de vista, né, de quem está na ponta de lança dessas decisões, é o Congresso decidir olhar esse movimento e falar, então tá bom, vai ter ricochete em decisões que atinjam o Supremo, as decisões monocráticas, ou até esse debate sobre, né, mandatos e por aí vai. Outra é a indicação que integrantes da equipe econômica já receberam, que não é que não vai ter boa vontade, vai ter portas fechadas na Câmara para resolver os projetos do governo e de interesse da equipe econômica daqui para frente. Exatamente, Renata. Que hoje está amedrontando. E o que eu ouvi é que, diferentemente de outras ocasiões, né, em que o culpado era sempre o Padilha, agora está na conta do ministro da Casa Civil, Rui Costa, essa triangulação aí, porque a fala do presidente Lula e depois a fala do Rui Costa também, de que é preciso discutir os valores das emendas, explicitou que a questão não é só rastreabilidade ou transparência, né? Que eles querem dar ali uma diminuição no valor de emendas a que os deputados e senadores têm direito. E isso seria ali uma forma de não prejudicar tanto os programas do governo com os cortes que estão sendo necessários para se adequar à meta fiscal, né? Então, de novo, essa dicotomia entre o Haddad e o Rui Costa, de alguma maneira, está presente também nessa treta, né? Me parece evidente, porque, veja só, não me parece que o Haddad, caso ele resolvesse ter ali uma postura sincerona, e eu vou falar o que eu acho sobre as emendas, eu não acho que o ministro da Fazenda ia achar plenamente adequado o quanto o Congresso tem avançado sobre o orçamento público. Essa é uma questão. A outra questão é o quanto o movimento, da forma como ele está sendo tocado, porque, gente, na prática, o que o governo está indicando, por meio do próprio presidente da República e do ministro da Casa Civil em suas declarações, é que quer inaugurar uma revisão do instrumento das emendas parlamentares por meio de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e não por meio de uma negociação e de um debate legislativo. E aí, isso, de certa forma, é como tentar ganhar no tapetão. Então, eu não vou me desgastar, vou deixar o outro poder emparedar o legislativo e, a partir disso, eu vou tentar corrigir algo que eu acho que não é apropriado. Lula já tinha deixado muito claro o seu desconforto, gente, desde a campanha, em relação a esses avanços do Congresso, especialmente da Câmara, sobre não só o orçamento público, mas sobre as decisões do país. Lembra que ele criticava a coisa do Arthur Lira se portar ali, né, como um primeiro-ministro, que isso tinha que ser revisto. Mais recentemente, já durante o governo, como ministro da Fazenda, Fernando Haddad também deu umas estocadas no Congresso em relação a isso, quando ele disse que se o Congresso queria se adonar do orçamento público e queria ter a prerrogativa de indicar como ele seria gasto, ele também teria de ser responsabilizado com decisões tomadas ao arrepio da lei de responsabilidade fiscal. Ele deu esse recado falando, veja bem, não pode ficar o bônus para os parlamentares, que vão lá indicar como eles querem, esse naco substantivo, né, substancial do orçamento público, e se tiver ali uma infração às regras fiscais, quem é responsabilizado é o executivo. Então é óbvio que existe um descontentamento enorme dentro do governo sobre o andar dessa carruagem, né, um volume cada vez maior que está na mão dos parlamentares para eles fazerem o que quiserem, enquanto o orçamento que está na mão do executivo está sendo comprimido. Agora, a forma como isso está sendo encaminhado, isso vai provocar, sim, reflexos que podem ser bastante dolorosos para o governo. Renata, obrigada. Boa noite para você. Até a próxima. Obrigada, Carol, Vera. Obrigada aos ouvintes. Até semana que vem. Até.
Ô Vera, vamos mudar de assunto, falar sobre Venezuela, porque o presidente Lula hoje deu uma declaração a respeito do assunto. Ana Carolina também em Brasília tem informações pra gente aqui no Viva Voz. Oi, Ana, boa noite. Boa noite, Carol e Vera. Boa noite aos ouvintes. O presidente Lula afirmou que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições da Venezuela, que Maduro deve uma explicação ao mundo e sugeriu a convocação de novas eleições ou governo de coalizão. Em entrevista à Rádio T de Foz do Iguaçu, Lula ainda disse que se Maduro tiver bom senso, poderia fazer uma conclamação ao povo, convocar um novo pleito e deixar que entrem olheiros de todo mundo para ver as eleições. O que nós queremos é que o Conselho Nacional que cuidou das eleições, sabe, diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz. Então o senhor não reconhece, sabe, que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ele sabe disso, ele sabe disso. Já o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, disse no Senado que a ideia de novas eleições não foi do Brasil, mas de um contato internacional que ele não quis revelar. De acordo com Amorim, o governo brasileiro não dará uma data limite para as atas aparecerem, mas ponderou que o Brasil insistirá nisso, Maduro gostando ou não, e que se elas não aparecerem, ele não será reconhecido. O Brasil não deixará e não deveria ter deixado de ter jamais relações com a Venezuela, como foi feito. Retiraram até os embaixadores, nossa embaixada estava lá jogada no lixo. Jamais. O reconhecimento é de Estados. Agora, nós, não creio que se não houver algum acordo que possibilite avançar, nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Na audiência, o embaixador Celso Amorim afirmou que até esta sexta o presidente Lula deve conversar novamente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre a situação. Amorim foi chamado a explicar a postura do governo no Senado por iniciativa da oposição. Vera e Carol. Ana, essa ideia de novas eleições acabou ecoando e outros líderes mundiais falaram a respeito também, né? Isso mesmo, a proposta do presidente Lula de novas eleições na Venezuela foi bem recebida por diversos líderes internacionais, mas prontamente rechaçada pelos oposicionistas de Maduro em Caracas. A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse que a eleição já aconteceu e classificou a proposta que é uma falta de respeito com o povo venezuelano. Já os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Colômbia, Gustavo Petro, deram aval à ideia de novas eleições na Venezuela. Ontem, a Casa Branca afirmou que é claro que o oposicionista Edmundo González obteve a maioria dos votos. Já Petro defendeu a realização de novas eleições livres no país, além do levantamento de todas as sanções econômicas atualmente em vigor e uma anistia geral internacional. Ele também propôs como alternativa a formação de uma coalizão entre o governo Maduro e a oposição. É com você. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Eu acho que mais ilusório do que nova eleição é só essa ideia de governo de coalizão, viu, Carol? Não sei o que é mais... combinar com os venezuelanos, né, Vera? Imagina falar para o Maduro, olha, você agora é a Maria Corina, Edmundo, vai todo mundo sentar junto, vai virar um clube de amigos e vão governar. São propostas de quem não está querendo entender qual é a realidade que existe na Venezuela, né? Não, mas achei importante essa fala do Lula, ele falar de viva voz depois daquela declaração desastrada lá atrás a respeito da Venezuela, de que não havia nada fora do normal, que a imprensa estava carregando nas tintas. Agora o Lula falar de viva voz que não reconhece a reeleição do Maduro, pelo menos por enquanto, até que ele apresente a comprovação de que realmente ganhou nas urnas, né? Exato, ele meteu um ainda ali no meio, né, e tal, mas aí é mais engraçado, o Maduro sabe que ele deve uma satisfação ao povo do Brasil, sabe nada, não está nem aí, não quer saber de dar satisfação nem para o da Venezuela, está interessado em dar satisfação para o povo brasileiro ou para a sociedade mundial, está nem aí. É uma conversa que não faz sentido. Essa mudança de tom do Lula mostra, primeiro, que ele ficou ali a ver navios esperando as tais atas que nunca apareceram, porque nunca apareceriam mesmo, porque sabe-se lá se já estão boiando no mar ou em algum rio. E, em segundo lugar, que ele viu que esse tema está pegando para ele em pesquisa de popularidade. É um tema
que é muito sensível. As pessoas veem ali a contradição evidente de um discurso de alguém que defende a democracia aqui e não liga para a democracia no plano global. Então, estava pegando e ele deve ter sentido isso. E aí deu essa inflexão total. Mas vai ficar de novo vendido no lance. Esse é o problema de você ser amigo de ditador. Você sempre está vendido no lance. A gente vai para o nosso segundo intervalo. Volta já falando de eleições 2024. CBN Eleições 2024. Estamos de volta aqui com Viva Voz, falando de eleições. Amanhã, pela lei eleitoral, começa oficialmente a campanha eleitoral. Na verdade, ela já está rolando há bastante tempo. Quem vai falar aí dos primeiros passos da campanha aqui em São Paulo, falar de novas estratégias, dessa vez na campanha do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, é a Malu Mões. Boa noite, Malu. Boa noite, Vera. Boa noite, ouvintes. O candidato do PSOL defendeu a conduta que teve no debate em relação a Pablo Marçal. O Guilherme Boulos e o candidato do PRTB tiveram a principal troca de ataques no evento de quinta. Boulos subiu o tom de respostas a Marçal em comparação com o debate anterior, quando o deputado evitou entrar nas provocações do influenciador. Apoiador de Boulos, o presidente Lula aconselhou hoje o candidato do PSOL a ignorar Marçal em uma entrevista mais cedo. Ele disse que o deputado não deveria nem perguntar nem responder o adversário. Boulos foi questionado sobre a fala do aliado nesta tarde. Provocador, nós temos que dar resposta à altura. O presidente Lula viveu isso na eleição de 2022 com o padre Kelmo. Eu não vou a debate para brigar com ninguém. Vou a debate para apresentar as nossas propostas para a cidade de São Paulo. O que o povo paulistano quer saber. Não baixaria de gente que só quer lacrar na internet. Agora, eu não tenho sangue de barata. Ainda nesta quinta, o Ministério Público Eleitoral de São Paulo determinou que a Polícia Federal investigue Marçal por seguidas declarações dele sem apresentar provas que relacionam um candidato do PSOL ao uso de drogas. O influenciador já foi condenado pela Justiça Eleitoral a apagar vídeos nas redes sociais sobre o tema. Mas, mesmo assim, a campanha do PRTB afirmou que o Pablo Marçal vai demonstrar inocência. A CBN também apurou que a campanha de Boulos já cogita a chance de um segundo turno contra Marçal, apesar de ainda priorizar como rival o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Vera. Obrigada, Malu, pelas suas informações. Pois bom, ele acha que ele agiu bem ao fornecer aquela imagem dele tentando pegar a carteira de trabalho. Ele se deu bastante mal, na verdade, virou um meme imediato, uma cena muito ruim. É lógico que você tem que reagir verbalmente a provocações e tem um jeito de fazer isso. Mas você fazer gestos, inclusive, assim, com esse tipo de arrobo, mostra que você caiu na pilha, né, Carol? Não, caiu na pilha total, e as outras campanhas agora tentando correr atrás e entender como enfrentar essa estratégia digital do Pablo Marçal, né? Porque ele faz isso para quê? Para ter corte na internet. Ele publica vários vídeos, só desse último debate foram 29, os outros não estão, acho que não estavam preparados para toda essa repercussão digital, que já era de se esperar, né? Para um cara que é coach e influenciador digital, ele está ali para isso mesmo, para causar, né? Exatamente. A gente continua falando de eleições porque o diretor da área de inteligência da Polícia Militar aqui de São Paulo participou do Fórum Nacional de Segurança Pública lá no Recife, o chefe da PM, da área de inteligência da PM, e ele falou que a infiltração do PCC na política é bem maior do que se imagina. Quem traz as informações para a gente é o André Pinheiro. André, boa noite. Como é que foi essa fala? Pois é, Vera. Boa noite para você, boa noite para a Carol e também ao nosso ouvinte. O chefe do Centro de Inteligência da Polícia Militar de São Paulo afirmou que a atuação do primeiro comando da capital nas eleições é muito maior do que se imaginava. A declaração do coronel Pedro Luiz de Souza Lopes foi feita no encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acontece no Recife. Ele afirmou que o envolvimento do PCC na política acontece no momento em que a organização criminosa busca novas alternativas para a lavagem de dinheiro. Se eu falar de quanto é muito maior do que eu imaginava, não dá para falar para você que são 100, 200 municípios, mas tem vários municípios com indícios
palpáveis de que já há alguma movimentação importante do crime para participar como financiador de campanha eleitoral. O chefe do Centro de Inteligência da PM de São Paulo afirmou ainda que o alto comando da corporação já se reuniu com representantes dos tribunais regionais eleitorais para tratar do assunto. Segundo o Coronel Lopes, o PCC passa por um momento de muita exposição em busca de alternativas para, nas palavras dele, branquear capital. Ele citou uma operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo na semana passada que identificou candidatos a vereador financiados pela facção em cidades como Mogi das Cruzes e Santo André, na região metropolitana da capital. Outro exemplo citado pelo chefe do Centro de Inteligência da PM Paulista foi a operação do Ministério Público, que investiga o uso pelo PCC de empresas de ônibus na capital para lavagem de dinheiro. Ao participar de um painel com jornalistas, o coronel Pedro Luiz de Souza Lopes comparou a atuação do PCC com organizações criminosas internacionais. O caminho das máfias italianas, a gente está vendo isso acontecer, se não fizer nada, pode acontecer isso de verdade, porque é o caminho, em algum momento a gente não vai conseguir saber o que é crime e o que não é crime mais. Esse é o problema. Se dependendo do nível de sofisticação, vai chegar um momento que, por exemplo, eu já tenho pessoas importantes da cúpula que estão atuando em empreitada criminosa importante que não tem nem antecedente criminal. A CBN entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Militar para comentar as falas do coronel, mas não recebeu resposta até o momento. Vera. Obrigada, André, pelas suas informações. Esse já é um dos temas principais da campanha aqui, seja pela questão das investigações referentes ao transporte público, né, notadamente 2 empresas de ônibus que estão sendo investigadas por ligações com o PCC. Também nas creches tem aí suspeita de infiltração da organização criminosa. A Câmara dos Vereadores tem ali também uma suspeita que paira sobre alguns representantes e o José Luiz da Atena tem trazido isso, inclusive para acusar aliados do prefeito Ricardo Nunes. Então é um tema que já está presente e vai ganhar tração com certeza à medida que os debates avançarem e a campanha for chegando mais perto da reta final, Carol. Não só aí, né, Vera? Acho que é um tema em todo o país. Aqui no Rio também já não é de hoje que a gente tem a atuação das milícias do crime organizado em época de eleição. O TRE muda, inclusive, locais de sessão eleitoral para tentar reduzir aí um pouco essa influência. O Ministério Público do Rio já disse que deve fazer pente fino. Toda eleição municipal é isso, mas a gente vê realmente o avanço dos tentáculos e da influência do crime organizado na política, tanto no Rio, quanto em São Paulo e em outras grandes cidades também, né? É verdade. Fechamos por hoje? Ficamos por aqui? Sim. E no fim da terceira hora, o que mais você vai comer de delicioso aí no Rio Gastronomia, Carol? Conta pra gente. Tô refletindo ainda, Vera. Não sei nem se vai caber, eu já comi tanto que eu tô refletindo se eu vou pro segundo tempo depois. É isso, pessoal. Rio Gastronomia, primeiro dia só, tem 3 semanas aí para aproveitar. Até amanhã, gente. Isso. Tchau, tchau. Beijo, Vera.